O tubarão abre bem as mandíbulas e se prepara para outra mordida quando algo longo e sem forma o atinge na lateral. Um tapa forte o suficiente para fazê-lo fechar a boca e lutar para manter o equilíbrio na água. Os olhos do megalodonte se arregalam de surpresa. Ele se vira, procurando o inimigo, mas muito lentamente. Outro golpe atinge suas guelras, fazendo com que o ar saia de sua boca em um enxame de bolhas. No último momento, porém, o tubarão percebe a direção do ataque. Está vindo de baixo. Recuperando os sentidos, a fera vira o focinho para baixo, mira bem e se lança na água como um torpedo. Logo abaixo, ele vê uma silhueta nebulosa, mas ainda não consegue discernir sua forma. Isso é o suficiente para o Meg. No entanto, ele está de olho no alvo, uma criatura tola o suficiente para mexer com o rei do oceano. Ele abre a boca, mostrando fileiras enormes de dentes tortos e avança sobre o inimigo. Mas assim que ele cai sobre o inimigo, ele se esquiva para o lado e o tubarão fecha suas mandíbulas na água vazia. Enfurecido agora, ele se vira para enfrentar a criatura atrevida e consegue finalmente mordê-la, logo antes de receber outro golpe esmagador na coluna. Atordoado, o megalodonte observa uma lula de um tamanho que nunca viu antes estender seus muitos membros em todas as direções. 2 deles são muito mais longos do que o resto, e o monstro os eleva até sua cabeça colossal. Então, ele vira de lado para o tubarão e o Meg se vê olhando bem nos olhos tão grandes quanto uma manta, tão pretos quanto o mais profundo abismo. O tubarão fica paralisado por um instante, mas retoma os sentidos bem a tempo de ver mais um ataque de um daqueles longos tentáculos. Ele vem direto de cima e o Meg rapidamente se desloca para o lado para evitar o choque. A coisa esguia voa a centímetros da cabeça do tubarão, deixando um rastro de bolhas. Enquanto o Kraken puxa o membro de volta para a cabeça, o megalodonte vê a oportunidade de revidar. Suas mandíbulas se fecham no tentáculo, prontas para arrancá-lo. Mas algo não está certo. Essa coisa parece ser de borracha, e os dentes do tubarão nem conseguem penetrar. Ainda assim, ele aperta as mandíbulas com mais força e sente a lula monstro se contorcendo para se libertar. Percebendo que não consegue rasgar o membro, o Meg começa a puxar. Ele se afasta do monstro, mas desta vez não é rápido o suficiente. Ele se esqueceu do segundo tentáculo de ataque e é atingido com força na lateral de novo. O impacto faz com que ele libere o membro, mas fica muito irritado para sentir qualquer dor. A besta se voltou para seu inimigo e se lança para a frente, mirando naquele olho gigante com seu focinho. No entanto, o Kraken reage rápido como um raio. Ele gira no lugar, virando-se para encontrar o caçador que se aproxima, com todos os seus tentáculos fechados e entrelaçados como um escudo vivo. O megalodonte atinge a massa em movimento a toda velocidade e é desviado para o lado. Sem perder o ímpeto, ele faz uma curva suave e se impulsiona contra o inimigo a partir do outro lado. Desta vez, a lula não consegue se proteger. Todas as 60 toneladas do megalodonte batem na lateral da cabeça do monstro. Ela também parece de borracha e é maleável, mas o monstro está obviamente atordoado com o impacto. Ele se inclina para o lado e começa a afundar. Exultante com seu sucesso, o megalodonte continua o ataque e abre suas mandíbulas novamente para acertá-las na cabeça da criatura. Mas a lula repentinamente voa ao redor e o Meg se encontra em um emaranhado de tentáculos, mais curtos, mas mais grossos e muito mais fortes do que os 2 de caça. Ele se debate tentando se libertar, mas os membros estão cobertos por grandes ventosas. Quando capturado por eles, nada consegue escapar. A massa de tentáculos se desfaz e o Meg vê um enorme bico diante de seus olhos, a apenas 3 metros de distância. Não é grande o suficiente para engolir uma presa tão grande, mas os membros levam o tubarão em sua direção de qualquer maneira. Como último recurso, o megalodonte decide dar uma cabeçada no bico do monstro. Em um movimento fluido, ele bate a cauda e se impulsiona para frente, com os dentes cerrados. A lula não esperava o ataque e apenas consegue fechar o bico quando o focinho do tubarão a acerta. Um barulho alto e o Kraken é empurrado para trás com força, liberando o Meg de seus tentáculos. As ventosas liberam o corpo do tubarão, deixando rastros irregulares de cicatrizes redondas. O Meg persegue o inimigo antes que ele se aproxime e tenta mordê-lo novamente, mas já é tarde demais. O monstro se vira e começa a fugir em grande velocidade.
O tubarão não deixa por isso e acelera. Ele vê um turbilhão de tentáculos à sua frente, enquanto a lula penetra mais profundamente nas partes escuras do oceano. E então, de repente, ele perde o monstro de vista. Na verdade, perde a visão completamente. Em um mero instante, tudo que o tubarão pode ver ao seu redor é a escuridão pura. Pior ainda, ele não consegue cheirar nada. O megalodonte olha em volta freneticamente, tentando captar qualquer movimento, e então vê faíscas brilhantes e cai quando 2 tentáculos poderosos golpeiam suas costas de uma vez só. A lula gigante havia liberado uma nuvem enorme de tinta, mas em vez de fugir, ela usou a camuflagem para se recompor e atacar o mega tubarão por trás. Funcionou! O Meg está tonto e não consegue se orientar. O monstro usa a oportunidade para tentar encerrar a luta. Ele começa a agitar seus longos membros de ataque, vencendo o tubarão sem lhe dar um único momento de trégua. Mas o Meg, surpreendentemente, fica furioso com o ataque e começa a atacar os tentáculos que o atingem de todas as direções. Ele erra 1, 2 vezes, mas na terceira tentativa, consegue pegar um dos membros com seus dentes monstruosos. Sabendo que não pode perfurar sua textura de borracha, o tubarão começa a puxar imediatamente. Ele se vira direto para a superfície e usa toda a força restante para arrastar consigo a lula que protestava. O monstro continua batendo no seu inimigo com seu único tentáculo restante, mas sem sucesso. O Meg parece estar bastante decidido a chegar à superfície. A besta está apavorada. Seu habitat é profundo e escuro, enquanto as águas rasas são o domínio do megalodonte. No entanto, ele não pode fazer nada além de assistir. Aqueles olhos gigantescos se tornando ainda maiores, enquanto o tubarão monstro o arrasta para o sol ofuscante acima. Finalmente o Meg chega à superfície com o tentáculo na boca. O peso é muito grande para saltar alto, mas a velocidade e o impulso são suficientes para arremessar a lula para cima. O tubarão solta o membro mole e imediatamente mergulha de volta, batendo no monstro com a cauda no caminho. O corpo enorme estremece e aparece na superfície. Mas então mergulha também, apenas para ver a forma de ataque do Meg se aproximando da sua cabeça em forma de sino. Felizmente, a pontaria não foi muito precisa e a lula só é arranhada pelos dentes afiados. Mas a fera se cansou. Ela esperava o Meg se aproximar novamente e solta outra nuvem de tinta. O tubarão está desorientado e o monstro desce rapidamente até as aconchegantes profundezas escuras do oceano. Essa lula gigante não vai se tornar o jantar de ninguém esta noite. Conforme a tinta se dissipa, o megalodonte olha ao redor e não vê nada além do oceano vazio. A lula sumiu. Esponjas de vidro são criaturinhas estranhas que ficam imóveis em um lugar por milhares de anos. De seu lugar favorito no fundo do mar, elas testemunharam os primeiros europeus cruzando os mares até as Américas. Elas podem viver até 15 mil anos. E o que é ainda mais legal é que elas podem controlar seu processo de envelhecimento, acelerá-lo ou desacelerá-lo. Elas têm um exoesqueleto semelhante a vidro para sua proteção. As lagostas podem voltar a crescer uma garra se a perderem, e elas são basicamente imortais. Essas criaturas produzem um número ilimitado de enzimas que mantêm seu DNA para sempre jovem e permanecem sempre em crescimento. Isso significa que elas superam o tamanho de suas carapaças. As lagostas precisam se livrar de seu exoesqueleto de vez em quando e fazer um upgrade para um maior. A maior lagosta já pescada pesava 20 quilos. Ela foi pescada na costa da Nova Escócia. Os cientistas acham que essa lagosta grande tinha cerca de 100 anos. Foi mais ou menos quando Thomas Edison inventou o fonógrafo. A próxima criatura é uma mistura entre uma água-viva e um galho de árvore. Cada extremidade da hidra tem um pé anelado e ela passa seus dias relaxando perto de lagos e rios. Seus tentáculos agarram-se a petiscos saborosos que passam por ela. Então, qual é o segredo da sua imortalidade? Isso é algo que todos querem saber. A hidra tem a capacidade de renovar suas células-tronco. Os cientistas vêm tentando fazer isso há anos. Elas podem realmente retardar seu processo de envelhecimento. Essas pequenas criaturas marinhas são ouriços do Mar Vermelhos. Eles ficam nas algas marinhas em águas rasas e são imortais. Bem, não os estudamos tempo suficiente para que tenhamos certeza. Mas os cientistas dizem que eles só aumentam de tamanho, não em idade. O quê? Bem, eles meio que ficam como ouriços bebê, mas aumentam de tamanho. Ouriço bebê adulto? Tá legal. Esses bebês vermelhos podem chegar a cerca de 100 anos, até 200. O mais lento da lista, a tartaruga gigante. Ela pode chegar a 200 anos, e um dos espécimes mais antigos é Jonathan.
Ele é tecnicamente o animal terrestre rastejante mais antigo. Nasceu em 1832 e vive em uma ilha remota chamada Santa Helena. O Jonathan já viu muita coisa. Ele viu surgir o primeiro arranha-céu americano, a Torre Eiffel. Ah, sim, ele também acompanhou todos os campeonatos World Series de beisebol desde os 71 anos de idade. Ele não pode ver muito bem e perdeu o olfato, mas ainda está forte. De volta aos oceanos e ao tubarão da Groenlândia. Ele é conhecido por ser o vertebrado com a vida mais longa e ser capaz de viver mais de 400 anos. Nadando por tanto tempo no oceano profundo, escuro e frio, significa que esses tubarões são resistentes. Eles são capazes de suportar uma pressão insana da camada de água. Os tubarões são uma das únicas criaturas hoje que não foram muito afetadas pela evolução. Muitos tubarões existem desde o tempo dos dinossauros e não mudaram muito. Os cientistas descobriram que eles crescem cerca de meia polegada por ano. Então, com um pouco de matemática rápida, podem descobrir facilmente a idade desses tubarões durões. Imagine um tubarão mais velho que o Brasil. Este próximo animal é provavelmente o mais durável, indestrutível e fofo da lista. Ele se chama tardígrado, mas os cientistas o apelidaram de urso d'água, pois acho que se parece com um, mas não é exatamente do tamanho de um urso. Tem 8 patas e mãos com um nariz pequeno e estranho, e essas criaturas microscópicas bizarras são indestrutíveis. Elas são conhecidas por viver nos lugares mais extremos do planeta. Suportam temperaturas tão extremas quanto 150 ou menos 273 graus Celsius. Vulcões, noites geladas no deserto, podem até mesmo lidar com a radiação e grandes quantidades de pressão nas partes mais profundas do oceano. Essas criaturas podem até sobreviver ao vácuo do espaço sem nenhum pequeno traje espacial minúsculo ou algo assim. Isso seria fofo. Até agora, sobreviveram 10 dias do lado de fora de uma nave espacial, mas provavelmente poderiam aumentar esse tempo. Os tardígrados podem ser capazes de sobreviver aos humanos se houver algum tipo de catástrofe mundial. Organismos microscópicos encarregados do planeta. Imagine como seria isso! Mesmo com todos os vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, ou outra era do gelo, ou mesmo outro asteroide incômodo, os tardígrados provavelmente nem perceberiam. Os cientistas os estão estudando para ver se eles podem nos ajudar com algum próximo nível de biotecnologia. Parece uma criatura pré-histórica que veio do tempo dos dinossauros. Essa besta assustadora é chamada de tubarão-frade. Pode atingir até 12 metros de comprimento. Foram avistados apenas 3 deles nos últimos 160 anos. A última vez foi em 2015, e antes disso, cerca de 80 anos atrás. Esses tubarões às vezes sobem à superfície para filtrar pequenos animais, como camarões e outros pequenos crustáceos, quando querem ter um bom e saboroso jantar de frutos do mar. Mas quando não há comida suficiente na superfície, eles descem para as profundezas de quase 1000 metros, onde tendem a ficar por meses, o que é algo que os pesquisadores descobriram usando marcações de satélite. Os tubarões-frade gostam de ficar em águas mais frias, mas podem migrar longas distâncias. Eles vivem em todo o mundo, mas em áreas tropicais ou subtropicais quentes, eles não se aproximarão da superfície porque não gostam de altas temperaturas. A água-viva cabeluda não é tão rara, mas é fascinante pelo seu tamanho. É a maior entre as espécies de águas-vivas e o animal mais longo. Seu comprimento total pode chegar a 36 metros. Isso é aproximadamente 7 metros a mais do que a maior baleia azul já registrada. A água-viva tem cerca de 70 a 150 tentáculos, e todos eles contêm enormes quantidades de neurotoxinas nocivas se você entrar em contato com o animal. Mas as pessoas geralmente não se deparam com esse tipo de água-viva, porque raramente vive perto da costa, preferindo o oceano aberto. Geralmente, você pode encontrar a água-viva cabeluda não mais profundo que 20 metros abaixo da superfície, onde se alimenta de pequenos peixes, zooplâncton e alguns outros tipos de águas-vivas. Ela usa os seus tentáculos para pegar sua refeição. Ei, você quer batatas fritas com isso? A água-viva fantasma gigante sai da escuridão e das profundezas da zona bacial do oceano. Seu sino em forma de chapéu tem mais de 1 metro de diâmetro. Esse sino é ligado a 4 braços-boca semelhantes a fitas que podem ter até 10 metros de comprimento. Essa criatura bastante rara usa seus braços-boca para pegar animais desafortunados nadando por aí, que não sabem o que os espera. A água-viva gigante fantasma se impulsiona através da água com pulsos periódicos vindo de sua cabeça laranja. Ela brilha fraca e misteriosamente na escuridão das profundezas. Ele vive no mundo todo, em todos os oceanos, exceto no Ártico. Acho que é muito frio.
Devido à sua estranha forma, as pessoas geralmente chamam o regaleco de peixe-remo. Tem cerca de 8 metros de comprimento, o que o torna o peixe ósseo mais longo que conhecemos, e vive a profundidades de 1000 metros. Os peixes-remo passam a maior parte do tempo nas partes escuras profundas do oceano aberto, em áreas tropicais e subtropicais. Eles quase nunca vêm à superfície, a menos que, você sabe, sejam convidados. É uma criatura prateada brilhante e em forma de fita com uma barbatana dorsal longa e vermelha e barbatanas pélvicas vermelhas semelhantes a remos. Seu corpo não tem escamas e é muito fino. Esse peixe pode crescer até um comprimento de cerca de 9 metros e pesar 300 quilos. O peixe-remo tem olhos muito grandes que o ajudam a ver melhor em seus ambientes escuros e assustadores. O tubarão-cobra é definitivamente um dos animais marinhos mais rugosos por aí. Se você o visse, provavelmente pensaria que voltou à era dos dinossauros. Sim, o tubarão-cobra é uma criatura pré-histórica, porque suas raízes remontam a 80 milhões de anos. Esse fóssil vivo pode crescer até 2 metros de comprimento. Recebe seu nome devido ao seu formato e à maneira como nada. Mesmo que os tubarões-cobra tenham a parte tubarão em seu nome, eles nadam como uma enguia, de uma maneira distintamente serpentina. Sua boca é aterrorizante. Semelhante à mandíbula do tubarão branco, tem 300 dentes em forma de tridente organizados em 25 fileiras. Ei, chegue um pouco mais perto, hein? Pesquisadores descobriram essa criatura no século XIX, mas raramente é vista. E não é à toa, geralmente vive em profundidades entre 120 e 1280 metros. Na maioria das vezes, o tubarão-cobra se alimenta de lulas, engolindo-as inteiras. Suas mandíbulas longas permitem que o tubarão-cobra abra a boca amplamente e engula animais que tenham a metade do tamanho do seu próprio corpo. O tubarão-duende é bastante raro. Pesquisadores detectaram menos de 50 deles em mais de 120 anos. Mas talvez seja melhor assim, já que estamos falando de um animal muito assustador com um focinho estreito e dentes afiados. Também é capaz de lançar toda a mandíbula para fora quando quer pegar algo. Parece familiar. Quando está à espreita nas profundezas do oceano, um tubarão-duende vê uma pequena lula que parece bastante apetitosa. O animal perigoso vai em direção à lula. Quando a pobre criatura percebe o predador, tenta se afastar, mas é tarde demais. O tubarão já lançou a mandíbula cerca de 7,5 cm para fora da boca. Essa mandíbula está conectada a abas da pele que o tubarão pode desdobrar. Isso ajuda muito, porque o tubarão-duende é um animal lento, e por isso é muito difícil para ele perseguir sua comida. Depois de terminar o almoço, o tubarão-duende coloca a mandíbula de volta na boca, e é como se nada tivesse acontecido. Esses tubarões vivem principalmente no fundo do oceano. Como muitas outras espécies de tubarões, eles preferem nadar sozinhos. Um grupo de golfinhos está brincando alegremente perto da superfície do Oceano Pacífico Norte em um dia ensolarado. Eles estão muito felizes, até que a superfície da água começa a ondular. Torna-se mais agitada, como um possível tsunami ou um vulcão subaquático se preparando para entrar em erupção. Seus instintos lhes dizem para sair rápido dali, mas eles não sabem qual caminho é mais seguro. Abruptamente, um barulho muito alto surge. A água explode para fora quando uma baleia gigante salta no ar. Olá, mamãe! Espere! Isso não é uma baleia, é um ictiosauro. Um monstro marinho gigante que se parece com um dragão do período Triássico. Tem enormes 17 metros de comprimento e pesa 45 toneladas. Não parece muito diferente de um golfinho, mas esse monstro marinho não é seu parente. Os golfinhos se espalham de volta sob a água. Felizmente para eles, o ictiosauro não está interessado em almoçá-los. Está apenas brincando também. Esta espécie em particular está muito mais acostumada a comer moluscos, peixes menores e lulas, mas não há nada à vista, então ela desaparece sob a superfície, nadando majestosamente, com suas enormes barbatanas e cauda longa e parecida com a de uma enguia. Já havia vagado pela terra, mas, como outros répteis terrestres pré-históricos, incluindo baleias e golfinhos modernos, retornou ao mar e evoluiu ao longo de milhões de anos. Seus membros foram transformados em nadadeiras. Algumas espécies tinham dígitos em suas nadadeiras ou falanges. Elas quase podiam se passar por mãos humanas. Bem, olá! Alguns possuíam uma barbatana dorsal. Sua cabeça era pontiaguda e suas mandíbulas continham dentes cônicos para capturar presas menores.
Eles tinham olhos grandes, que provavelmente eram usados para enxergar em águas profundas. A barbatana caudal deles era feita para um golpe poderoso. Como algumas outras criaturas marinhas, podiam respirar ar e eram de sangue quente. Esses animais eram elegantes e tão bonitos quanto algumas das criaturas oceânicas de hoje. Inesperadamente, um vórtice do tempo subaquático se abre à sua frente, sugando tudo em seu caminho como um buraco negro subaquático. O ictiosauro é sugado para dentro, se debatendo, incapaz de controlar sua jornada, de volta ao passado profundo. Logo, é cuspido novamente, em sua era natural do período Triássico, durante o início da Era dos Dinossauros, há aproximadamente 247 milhões de anos. Ele nada com outros de sua espécie. Eles viviam em cardumes ou grupos de caça. Embora formas variadas tenham evoluído em todo o mundo, como o menor michossauro, vamos ficar com este, porque ele eventualmente acabará encontrando seu caminho para as mãos humanas modernas. Em termos evolutivos, os ictiossauros duraram muito tempo, milhões de anos. Há muitos fatores complexos envolvidos na forma como eles se extinguiram, mas em termos simplistas, as mudanças ambientais causaram declínios em grupos alimentares menores e grupos predatórios mais brutais. Alguns peixes também evoluíram e se tornaram rápidos demais para o ictiosauro. Então, vamos deixar nosso amigo aqui, incapaz de encontrar comida suficiente e perdendo para a árdua concorrência. Ele está com fome, cansado e fraco. Simplesmente se afasta com as correntes, eventualmente descansando no fundo do oceano. Milhões de anos se passaram. Durante as eras Triássica e Jurássica, o nível do mar gradualmente diminuiu, expondo vastas regiões do deserto. A área em que estamos nos concentrando se tornou nevada na parte ocidental dos Estados Unidos. Durante o período Cretáceo, uma cadeia de ilhas vulcânicas se formou. A agitação geológica continuou, trazendo o fundo do oceano para as montanhas modernas. Incorporados na rocha, bem, você pode imaginar, não apenas invertebrados antigos, mas criaturas mais modernas, como mamutes e preguiças gigantes. Que incrível variedade de vida selvagem! Mas não estamos aqui, hoje, por causa deles. Vamos descobrir o que aconteceu com o nosso amigo. Avance no tempo novamente para 1998. O lugar? As Montanhas Augusta, no noroeste de Nevada, ou mais especificamente, um local chamado Fossil Hill. Saindo da rocha estavam algumas vértebras. Os pesquisadores podiam dizer a que criatura elas pertenciam. Era claramente enorme. Estava tão fundida na rocha e de maneira tão complexa que a escavação levou muitos anos. Em setembro de 2011, os escavadores encontraram mais da fera. O crânio bem preservado, os membros anteriores e a região torácica. Foi apenas em 2015 que o agora obviamente gigante ictiosauro pôde ser totalmente extraído. Os fósseis sobreviventes eram um crânio do tamanho de um homem totalmente crescido, um ombro e um apêndice parecido com uma nadadeira. Mesmo assim, foi preciso um helicóptero para movê-lo. A equipe nomeou a nova espécie Symbiosponde luciangorum. Symbiospondylus é uma palavra grega que significa espinha dorsal. Vamos chamar esse ictiosauro de espinhoso de agora em diante, porque ele já deveria ter um nome. E sejamos honestos, é muito mais fácil de falar. O espinhoso foi transportado por via aérea para o Museu de História Natural de Los Angeles e enviado para a Universidade de Bonn, na Alemanha. O estudo foi realizado pelo paleontólogo de vertebrados Martin Sander e seus colegas em colaboração com a Universidade de Mainz. Foi um achado único e verdadeiramente eletrizante, já que o réptil marinho foi o maior animal já descoberto dessa época. Até onde sabemos, afirmou Martin Sander, foi a primeira criatura gigante a habitar a Terra. Você pode pensar no espinhoso como o Tiranossauro Rex subaquático da sua era. Ele também é bastante notável, pois viveu apenas de 3 milhões a 5 milhões de anos após um evento de extinção em massa conhecido como a Grande Morte. Partindo para a costa do Pacífico, vamos nos deparar com algumas baleias cinzentas. A pele delas é coberta por parasitas e outros organismos que fazem com que seus focinhos pareçam pedaços de rocha. Precisamos ser legais com elas primeiro, que podem atacar um barco grande, navio ou até uma embarcação maior se sentirem que seus filhotes estão correndo perigo. Geralmente são simpáticas e não se importam com a aproximação de pessoas. Em alguns casos, até chegam perto de barcos pequenos e deixam os humanos tocá-las, embora a lei exija manter distância delas.
Se uma baleia cinzenta quiser se aproximar, o fará. Mas caso se sinta ameaçada, agirá com agressividade. Agora vamos ver um peixe que tem uma ferramenta na cabeça. É o tubarão-martelo. O crânio dele o ajuda a caçar. Seus olhos ficam na borda da cabeça do martelo, o que lhe permite ter uma visão vertical de 360 graus. O problema é que tem um ponto cego bem na frente do nariz. A cabeça é como um detector de metal. A maioria das coisas que ele quer fica abaixo da superfície da areia. Então, mergulhe a cabeça gentilmente nela para desenterrar o que estiver lá. Ele pode ser visto em águas temperadas e tropicais, tanto no litoral quanto em alto mar. Geralmente anda em grupos e costuma ser inofensivo para banhistas e mergulhadores. Mas já aconteceram alguns casos em que ficou agressivo. Mas antes de atacar, o animal dá vários sinais de alerta para que os mergulhadores saibam que ele não está em um bom dia. Temos também uma criatura menor, o leão marinho. Ele é um pouco traiçoeiro. É brincalhão, agressivo, arrogante, inteligente e, acima de tudo, curioso. Os leões marinhos não conseguem respirar debaixo d'água, mas podem mergulhar a quase 300 metros de profundidade e ficar um tempão sem respirar. Antes tomam muito ar e, assim que mergulham a cabeça na água, as narinas se fecham. Se virem humanos na praia, ficarão longe e esperarão que eles saiam. Os espécimes selvagens não são simpáticos com ninguém, principalmente caso se sintam ameaçados. Só é seguro ter contato com os que foram treinados em cativeiro. As baleias belugas vêm a seguir. Elas são brancas, com cabeças grandes e estão entre as criaturas mais sociáveis e barulhentas que existem. Suas bocas têm cantos arqueados, que dão a impressão de que estão sorrindo. As belugas nascem com a cor cinza escura e levam 8 anos para ficarem brancas. E são capazes de mudar o formato de suas cabeças soprando ao redor dos seios nasais. As belugas adoram os humanos. Quando fazem amizade com alguém, não querem mais ir embora. Embora sejam animais selvagens, confiam muito nas pessoas. Os biólogos marinhos recomendam manter distância para a segurança delas. Você já ouviu falar sobre os bois do mar? Sim, são os peixes boi. Alguns são encontrados em rios e outros no mar. Embora sejam grandes, geralmente ficam nas águas rasas do litoral, mastigando ervas marinhas, folhas e algas. Os peixes-boi colocam a cabeça para fora d'água a cada 4 minutos para respirar, mas conseguem prender o fôlego por mais tempo. Eles nadam devagar e, embora não sejam tão inteligentes quanto os golfinhos, conseguem identificar cores. Esses carinhas são gigantes simpáticos e gostam de se aproximar dos humanos em busca de cordialidade. Em seguida temos o tubarão-elefante, que é o segundo maior tubarão do mundo. Sua boca é sua característica mais impressionante, igual a minha, já que aberta, ela atinge mais de 1 metro de largura. Tá, você venceu. Esse animal tem uma aparência intimidadora, mas apesar do tamanho é inofensivo para os humanos, e até nada com mergulhadores. É muito sociável e pode formar grupos de 100 indivíduos, e fica perto da superfície da água, se alimentando dos plânctons. Além disso, tem um monte de dentes que não usa. Você sabe qual criatura consegue cantar músicas altas durante meia hora? Algum cantor famoso? Na verdade, é a baleia jubarte. Os cientistas ainda não sabem ao certo por que ela faz esses barulhos e uivados. Pode ser algum tipo de comunicação para atrair parceiros para o acasalamento. Você a verá perto de litorais se alimentando de comidas minúsculas e ela usa a cauda para impulsionar o corpo através da água. As baleias jubartes são menos simpáticas do que as cinzentas, pois são muito cautelosas. Mas são as heroínas do oceano. Tentam salvar outros animais de orcas. Especialistas dizem que elas são capazes de tomar decisões rápidas e de solucionar problemas. Houve um caso em que uma baleia jubarte pulou na frente de um biólogo para salvá-lo de um tubarão-tigre. Agora vamos tentar ver um especialista em disfarces. O polvo do Recife do Caribe. Suas células coloridas o ajudam a se misturar à textura da areia e das rochas do fundo do mar. Mas esse polvo é solitário, prefere andar por aí sozinho. Essa criatura é minúscula, atingindo no máximo 13 centímetros, com braços do tamanho do pé de uma pessoa. Se você chegar bem pertinho dele, ele ficará azul para alertá-lo de que está se sentindo ameaçado. Embora seja confiável, é melhor manter a distância para não o irritar. Um animal esquisito anda por aí como se fosse um aspirador das profundezas escuras do mar. Estou falando do porco do mar. Ele ganhou esse nome por causa de seu corpo rosado e cabe na palma da sua mão. Ele não nada, fica apenas vagando por aí no fundo do mar.
Suas pernas são formadas por 5 a 7 pares de pés em forma de tubos, com tentáculos ao redor de suas bocas para mexer na lama em busca de alguma carniça para comer. Eca! Como é muito vulnerável, possui um veneno na pele para protegê-lo de predadores. Se você encontrar um, ele será bem simpático, mas se quiser mantê-lo em cativeiro, precisará de um tanque muito, muito profundo mesmo.